Bom, vamos falar então de voo planado, um dos objetivos da nossa aula, né? Vamos lá. Como acontece, velocidade de planeio e fatores de influência, é isso que a gente vai ver. Bom, o voo planado é quando a gente elimina a tração. Por algum motivo eu não tenho tração. Eu posso ter tirado o motor porque eu quis, o motor pode ter dado problema em voo, alguma coisa assim, mas a tração sai. Putz, aí o arrasto fica maior que a tração e dá problema. Então a gente tem que compensar isso de alguma forma e a gente vai ver que a gravidade vai compensar no momento que a gente baixa o nariz. Ok? Então é isso que nós vamos observar. Mas voo planado é o seguinte, estou aqui voando com meu aviãozinho, de boa, né? Motores funcionando. Daqui a pouco, os motores, esse avião bimotor, a chance disso acontecer é quase que nula. E aí os dois motores param. Já era, tá? De boa, morreu. E aí, gente, o avião cai na hora? Não, né? O que o piloto vai fazer? O piloto vai baixar o nariz, colocar na melhor velocidade de planeio, vai procurar um lugar para pousar e vai pousar, ok? Todo mundo lembra do famosíssimo acidente do rio Hudson, né? Aquele piloto americano teve uma maestria fantástica ao decolar, atravessou um bando de pássaro, ambos os motores ingeriram pássaros, ambos os motores desligaram e ele pousou no rio Hudson, lá nos Estados Unidos, tá certo? Então, o que ele fez? Ele, ao identificar que perdeu os motores, fez uma série de procedimentos. Existe até um filme que vocês podem ver, né, com o Tom Hanks, bem legal. Fez uma série de procedimentos, tentou ligar o motor e aí ele tentou achar as opções de pouso dele e a mais segura, embora isso tenha sido questionado, foi provado que a mais segura realmente era o rio Hudson. Então, é realmente assim que a gente faz. Quando a gente perde o motor, a gente tem que colocar a melhor velocidade de planeio e selecionar o melhor local para pousar. Falando assim, parece ser fácil, mas não é. Isso exige muita habilidade, muito feeling do piloto, porque você tem alguns segundos para tomar a decisão do lugar que você vai pousar, para tomar a decisão do que você vai fazer, você tem alguns segundos. E você não tem como calcular, a distância é tal, minha altitude é tal, o vento é tal. Não, é feeling. Você está ali voando e você percebe, bom, ali eu vou chegar, ou ali eu não vou chegar. E foi isso que o piloto teve naquele momento. Feeling, de entender o que ele devia fazer. E por isso ele realmente foi um grande herói, um profissional excelente, um piloto de primeira qualidade naquilo lá, tá bom? Beleza? Bom, mas vamos ver o que acontece de fato no voo planado. Vamos lá. Olha só. Bom, quando o avião está descendo, essa aqui é a trajetória do voo, né? Perdi o motor, eu desço o nariz do avião. Aí eu tenho aqui o peso, que eu vou chamar aqui de weight. O peso, gente, é sempre perpendicular à linha do horizonte. Sempre. Isso para o avião, para qualquer coisa. Porque é a gravidade que está puxando aqui. Bom, nesse momento, eu gero uma componente do peso, ó. O peso se decompõe em dois nesse momento. Esses valores são fictícios, tá? O peso se decompõe em dois. Eu vou ter uma componente vertical e uma componente horizontal do meu peso. O peso é esse aqui, ó. Isso aqui é o peso. Parte dessa força atua aqui. Parte dessa força atua aqui, tá? Então é justamente assim que a gente vai voar. O que vai acontecer? Parte do peso vai ter uma componente aqui que vai se somar ao tração. A tração é nula, então o que vai fazer a vez da tração? O peso. O peso com a inclinação. Quanto mais eu inclinar meu avião, maior parte do peso vem aqui para a tração. Quanto menos eu inclinar o meu avião, menor parte do peso vem aqui para a tração. Então eu tenho um arrasto aqui de 670 kgfm. Eu tenho que colocar um ângulo aqui que dê que a componente do meu peso seja 670. Aí eu vou ter velocidade constante. Se eu inclinar mais ainda, essa componente vai ficando cada vez maior aqui. 700, 800, 900. Aí essa componente vai ficando maior do que o arrasto, eu ganho velocidade. Então a ideia é a seguinte, quanto mais eu inclino o meu avião, mais parte do peso vem aqui para frente e maior fica a diferença entre a tração e o arrasto. Ao contrário, quanto menos eu inclino o meu avião,
isso aqui vai diminuindo. Essa componente do peso vai diminuindo. Tanto 670 vai ficar 600, 500 e vai ficar menor que o arrasto, que é fixo a 670. E aí o que vai acontecer? O avião vai desacelerar. Então por isso que eu tenho a melhor velocidade de planeio, a velocidade que é igual aqui, para que eu mantenha a velocidade constante. De novo, se eu inclinar cada vez mais o nariz do avião, o que vai acontecer? Essa componente vai aumentar aqui, vai ficar maior que 670, vai ficar maior do que o arrasto e, portanto, vai acelerar meu avião. Ao contrário, se eu diminuir aqui a altitude, né, jogar o nariz mais para cima, eu vou diminuir essa componente aqui da tração e aí eu vou ter essa componente menor do que o arrasto e aí eu vou desacelerar, beleza? Isso aqui não é tração gerada pelo motor, isso aqui é a componente do peso que fica sobre a tração, beleza? Bom, nesse momento, o peso perpendicular à asa, a componente do peso perpendicular à asa, também é menor do que o peso em si. O peso do avião é 1.250 quilos, mas a componente do peso que ficou aqui é 980 quilos. Logo, a asa só tem que produzir a mesma coisa que isso aqui para que o avião mantenha a trajetória constante. Então, o que a gente aprende com isso? Algo altamente muito importante. A gente aprende que o peso num voo planado é menor, realmente, o peso é menor do que a sustentação, ok? Vamos observar aqui. O peso é maior, desculpe. A sustentação é menor do que o peso. Agora sim, ó. Eu tenho aqui sustentação de 980 kg/força e tenho um peso de 1.250. O peso é maior do que a sustentação, ok? É que no geral a gente fala o ao contrário, né? A sustentação é menor que o peso. E aí confunde, mas é só você ver o desenho que facilmente você vai entender, ó. A sustentação é menor do que o peso, ok? Sustentação menor do que o peso. A tração do motor é menor do que o arrasto. Por quê? Porque a tração do motor é zero. Bom, como que eu faço para continuar voando? Como que eu faço para continuar tendo velocidade? Eu inclino o nariz, a componente do peso junta aqui e ganha a velocidade. Beleza? Tranquilo? Acho que não tem muito segredo, né, gente? Aí a gente tem uma coisa muito importante, que é o ângulo de planeio. O ângulo de planeio é esse θ aqui, tá vendo? É o ângulo formado entre a trajetória do avião em descida e a linha do horizonte. Trajetória do avião em descida, linha do horizonte. Quanto maior o ângulo de planeio, mais inclinado está o avião. Quanto menor o ângulo de planeio, menos inclinado está o avião. Beleza? Tranquilo, gente? Então é assim que acontece o voo planado. A gente aprendeu que a gravidade, ou seja, que o peso do avião é que leva ele para frente. A gente aprendeu que quanto mais a gente inclina, ou seja, quanto maior o ângulo de planeio, mais componente do peso eu vou ter na tração, e aí eu posso, se essa componente for maior do que o arrasto, eu vou acelerar. Quanto menor o ângulo de ataque, menos componente do peso eu tenho somado à tração, que no momento é zero, e aí, portanto, eu vou ter que, se essa componente for menor do que o arrasto, eu vou ter uma desaceleração. A sustentação no voo planado é menor do que o peso, ok? E a tração do motor é menor do que o arrasto. Por quê? Porque a tração do motor é zero no voo planado. O voo planado é uma descida não tracionada. Tração igual a zero. Beleza? Tranquilo? E a componente da tração do peso é diretamente proporcional ao ângulo de planeio. Quanto maior o ângulo de planeio, maior componente de tração eu vou ter e aí eu posso até ganhar o arrasto e acelerar, tá certo? Quanto mais eu inclino o avião, quanto maior o ângulo de planeio, maior componente do peso se junta aqui à tração e mais tração eu tenho, ok? A mesma coisa vale ao contrário. Quanto menor o ângulo de planeio, menos isso acontece, ok?